No programa Santa Inovação de hoje, aqui na TVAL, vamos falar sobre energia solar. Está no ar o programa Santa Inovação aqui pela TVAL e hoje vamos falar sobre como a energia solar, uma forma alternativa de produção de energia, pode ser aplicada em diferentes setores e ser também uma opção sustentável, né? Para falar sobre esse tema, tanto em Santa Catarina como no país como um todo, a gente recebe aqui o Lucas Nascimento, que é engenheiro eletricista, professor da Universidade Federal de Santa Catarina e também pesquisador do Laboratório Fotovoltaica da UFSC. Ele integra o Grupo de Pesquisa em Energia Solar da Universidade. E também recebemos aqui Alexandre Garguetti, engenheiro civil formado na UFSC, com MBA em Gerenciamento de Projetos pela Fundação Getúlio Vargas, Sociesc, e atualmente ele coordena o setor de Orçamento e Planejamento de Obras de Geração da Eletrosul. Sejam muito bem-vindos e obrigado por aceitar o convite do programa Santa Inovação. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite. Já vamos começar falando então sobre essa energia solar, né, que é tão comentada já há algum tempo, mas que ainda a gente sabe pouco sobre ela, né? A gente vai tentar durante essa 1 hora de programa aqui explicar um pouquinho mais para o pessoal de casa a respeito, né? Quando a gente fala em percentual, quantos por cento de energia produzida já é utilizada no país, aqui no Brasil, né, que vem de sistemas de energia solar? E se ainda isso é pouco ou se já é significativo? Vamos começar com você então, Lucas. Perfeito. Bem, hoje na nossa matriz a gente tem cerca de 1% da energia proveniente da energia solar fotovoltaica. É tímido ainda, pelo potencial que nós temos, mas é um marco importante. Nós já temos a título de potência instalada, então uma capacidade superior à nuclear, por exemplo, e nós temos uma expectativa, em função da própria viabilidade econômica desses sistemas, que esse número aumente expressivamente nos próximos anos. Alexandre, você que é da Eletrosul pode falar um pouquinho mais para a gente falou em 1% aqui da energia solar, né? Mas a gente ainda tem lá a energia de hidrelétricas como maior percentual, né? Passa de 50%? Chega a 60% em fontes hídricas hoje. Mas a tendência é essa, né? A gente diversificar cada vez mais a matriz e termos a energia solar, a energia eólica crescendo bastante no nosso país. A gente abriu o programa falando de energias alternativas, mas de passinho em passinho a gente vai colocando ela cada vez mais à frente para, de repente, quem sabe daqui a 10, 20 anos, se torne até como a principal fonte de geradora de energia, talvez? O principal é um termo difícil de Não tem como confirmar, prever isso, né? O ideal é esse equilíbrio, né? Uma fonte complementando a outra e a manutenção desse equilíbrio é fundamental. Por que a gente chama energia solar ou energia eólica de energia limpa? Como é que a gente pode explicar em palavras isso? Por que uma energia limpa? Bem, a solar, ela não emite poluentes, não emite ruídos. O seu processo de fabricação, ela também, de toda maneira, é um processo limpo. A gente tem nós temos um consumo de energia associado à fabricação dos módulos fotovoltaicos, certamente. Mas esse consumo de energia, ele rapidamente é pago, então, pela produção de energia elétrica de um sistema fotovoltaico ao longo de sua vida útil. O sistema fotovoltaico tem vida útil de 25 anos. E em cerca de 2, 3 anos, nos primeiros anos de operação, ele já paga, então, 25 anos, tu diz, sem manutenção? 25 anos sem manutenção. É claro que ao longo do programa a gente vai discutir dos principais componentes que nós temos no sistema e nós certamente temos substituição de alguns componentes ao longo dessa vida útil, mas os módulos especificamente, que são o principal componente do sistema fotovoltaico e o de maior investimento, esses então têm, de toda maneira, um payback, né? Ou seja, o tempo que eu levo para pagar a energia que foi consumida na sua fabricação muito rápido, o que torna então essa energia abundante, né, e silenciosa e limpa. Bacana. Alexandre, a gente falou aqui a respeito da fotovoltaica, né, que são as placas, para quem está assistindo ali, são aquelas placas, geralmente na cor azul, não sei se tem, né, algum outro modelo, mas pelo visual assim, a gente sempre vê essas placas, mas existem outros modelos também de tecnologia utilizada através da energia solar, né? Que exemplos que a gente poderia dar em termos de tecnologia e geração de energia ou aquecimento de água, enfim, através da energia solar? Então, a Eletrosul está desenvolvendo um projeto de pesquisa com uma termosolar, que se trata de um espelho
côncavo e que ele reflete a luz solar e ele aquece um óleo e tem um funcionamento como uma usina térmica, né? Então esse óleo ele circula, gera vapor e aí move uma turbina e a gente tem uma energia gerada a partir da fonte solar. Interessante. Que funciona no equilíbrio, assim, complemento, né? O sol com o óleo, com uma térmica que é totalmente limpo também. E né? já tem alguma em funcionamento? A gente está num projeto e vai implementar em Laguna. Nos próximos anos aí ela então, em termos estará em operação. De produção, um pouco diferente daquela que a gente está acostumado a ver, que inclusive tem lá na Eletrosul também. Exatamente. Então é um espelho côncavo que acaba captando a energia solar e transformando. Antigamente, quando a gente falava nessa de aquecimento de água, né, que tinha os boilers e tudo mais, para aquecimento até de residências, era muito parecido com essa de geração de energia, só que tinha uma função um pouco diferente, né? Isso. Em vez de ir para a rede, era para aquecimento de água, né? Exatamente. Essa que você está falando já é diferente. Tem um aquecimento de um líquido ali, mas que gera um vapor e daí sim gera energia. Que vai ter sempre a conversão da energia, né? Elas nascem sempre do sol, né? Todas as fontes, elas nascem do sol. Mesmo a fotovoltaica, a eólica, tudo começa pelo sol, a nossa energia, né? E a partir daí a gente vai convertendo até chegar na energia que chega na nossa casa. A gente falou também da importância de diversificar e tudo mais, né? E como é interessante a gente ver que em uma própria tecnologia se desdobram em outras, né? Que gera mais energia, né? Então, o sol, né? Gera energia através da fotovoltaica, falou do espelho côncavo e em outras tecnologias também. Essa diversificação aí, hidrelétricas e tudo mais, ela gera não só economia, como outros benefícios também, não? Certamente, mas até aproveitando o gancho, Felipe, você havia comentado, né, se a solar ela é a solução de todos os nossos problemas, né, o futuro, né, a principal fonte. Olha, a solar ela é parte da solução, ela é uma parte importante da solução. Mas ela vai estar agregada com outras fontes de energia, né? Então a gente precisa ter um mix de fontes para ter uma segurança energética do nosso sistema elétrico. Ou seja, quando a gente não tem água, a gente tem complementaridade com eólica, com solar, com biomassa. Então a segurança energética da nossa matriz ela está, né, baseada nesse mix de fontes. Então a solar ela tem um papel importante, né, quando associada com outras fontes também. Né? Então em muitos locais, como por exemplo no Nordeste, interior do Nordeste, nós temos uma complementaridade muito forte entre solar e eólica. Ao longo do dia, muitas vezes a temperatura aumenta e a velocidade dos aerogeradores diminui. E nesse mesmo momento, como o sol está nascendo, a energia solar então está começando sua produção. Então a complementaridade entre fontes ela é muito importante, né, para essa segurança da nossa matriz e é o que tem começado a acontecer cada vez mais agora. Mas você fala no Nordeste pela questão da incidência de sol, que lá é muito maior do que aqui no Sul. Mas não quer dizer que no Sul a gente também não possa utilizar essa tecnologia, né, e aproveitar as épocas do ano, principalmente, que a gente... Não, certamente, esse é um ponto importante. A título de Brasil, Florianópolis é a nossa capital menos ensolarada do Brasil. Então, a título de recurso solar, quando comparado com os outros estados, nós temos É a menor? É a menor do Brasil, a capital menos ensolarada. Então, quando a gente se compara lá com o Nordeste, por exemplo, a gente tem cerca de 15%, 20% menos irradiação solar. Mas quando a gente compara Florianópolis com um país que tem já, digamos, energia solar fotovoltaica consolidada, como a Alemanha, então, se a gente olhar para sul da Alemanha, Freiburg, que é a cidade mais ensolarada da Alemanha, Florianópolis, que é a menos ensolarada do Brasil, tem ainda 30% mais irradiação solar que Freiburg, lá na Alemanha. Então, a título de Brasil, apesar de nós, aqui no estado, sermos a capital menos ensolarada, a gente ainda tem um potencial muito grande. E tem um outro ponto. Quando a gente olha aqui para o sul do Brasil, de fato, a gente não tem um potencial tão grande quanto o Nordeste. Mas o verão, aqui no sul, ele tem valores de radiação solar comparáveis com o do Nordeste. Então, quando a gente começa a olhar justamente os problemas que a gente tem de fornecimento de energia elétrica no verão, que geralmente são nessa época, né? Justamente, né, agora os nossos maiores picos, né, os recordes de energia são próximos do meio-dia, cargas de ar-condicionado. Então, a solar fotovoltaica ela também tem esse papel, ela pode auxiliar exatamente nesses pontos críticos, né, de fornecimento de energia, que são justamente em dias ensolarados e muito quentes. Evitando as quedas, né, de temporada. Por isso dos projetos híbridos, né, que são complementares. Você usa uma fonte, pode ser hídrica, uma PCH,
junto com uma fonte solar. Então, dentro de um mesmo projeto, você equilibra duas fontes trabalhando juntas, né? Falando em fotovoltaica agora, aproveitar o Alexandre aqui, que é engenheiro, né, da Eletrosul. A Eletrosul lá, ela tem um case, né? A gente completou agora 10 anos aí do projeto piloto lá da Eletrosul que fez aquela cabaninha de placas fotovoltaicas. Hoje a gente passa ali pelo bairro Pantanal, quem é aqui de Florianópolis sabe o que eu estou falando, né? A gente vê que está coberto de placas ali, né? O que é feito daquela energia gerada ali, né? Que eu li que daria para abastecer 540 residências com a energia que é gerada ali, né? Qual foi o objetivo lá no início desse projeto e como que está atualmente? Hoje a energia é vendida no Mercado Livre e ela chega até a população pelo sistema de transmissão. Pela Celesc, né? Ela acaba sendo diluída, né? Mas teria capacidade para isso, para 540 residências e inclusive isso que estava sendo comentado, a gente tem 15% a mais de geração do que estava previsto inicialmente em projeto. Então, nós temos uma planta que nos dá muita satisfação de resultados, né? Então, para aquela pessoa que tem dúvida, né, será que vale a pena implantar em casa? Com certeza é uma alternativa a ser avaliada, né? E se o pessoal quiser ir lá dar uma olhadinha como funciona, tem inclusive lá para abastecimento de bicicleta também. De certa forma é aberto a visitação ali também? É aberto a visitação. Se a pessoa tiver interesse, é só ligar para o nosso 0800 e combinar uma visita que é totalmente bem recebido. Bacana. Quando se desenvolve essas tecnologias, assim, né, onde que elas são aplicadas exatamente, né? A gente fala muito em projetos, a gente falou aqui do exemplo da Eletrosul, trazendo para a realidade da grande massa agora, da maioria, né? Onde que é aplicada essa tecnologia? Bem, a nível de modelos de negócio, desde 2012 a ANEEL ela estabeleceu uma resolução normativa que permite, então, utilizar a energia solar fotovoltaica nas residências. E a gente tem basicamente 4 diferentes modelos que a gente pode utilizar a energia solar. Nas residências, o primeiro deles, que é o mais utilizado, é o autoconsumo. Então, eu tenho lá na minha residência, no meu comércio, uma área disponível para permitir que eu instale módulos fotovoltaicos. Essa energia, então, ela é utilizada para abater o meu consumo de energia e lá no final do mês, se eu tenho um crédito de energia, se eu gerei mais energia do que eu consumi, eu fico com esse crédito para ser utilizado em meses futuros. Se eu gerei menos energia do que eu consumi, eu pago a diferença. Esse modelo é um modelo de então, autoconsumo. Evita desperdício, tem economia. Exatamente. E ele é o mais utilizado. Agora, muitas vezes nós temos residências que não têm área disponível, muitas vezes edificações. Então existe o modelo de autoconsumo remoto. Então, se eu tenho uma casa na praia, mas tenho um apartamento no centro, eu posso solarizar minha casa na praia e com esses créditos que eu estou gerando lá na praia, eu abato do meu consumo lá no centro. Então, lá no meu apartamento. Não precisa ser para o local onde estão instaladas as placas. Não, ele só precisa estar dentro da área de concessão da concessionária, então aqui em Santa Catarina, dentro da área de concessão, né, da Celesc, e dentro, o dono da residência, né, então precisa ter o mesmo CPF nas duas edificações. Ou se for uma edificação comercial, mesmo CNPJ das duas edificações. De terceiro para terceiro isso funciona também? Então, aí a gente tem outros mecanismos, que são de geração compartilhada. Nos mecanismos de geração compartilhada, o que a gente pode fazer? Então, dentro de um condomínio, nós podemos ter edificações que estão contíguas umas às outras. Então, nós podemos solarizar, por exemplo, um condomínio, um salão de festas ou qualquer área que tenha um espaço e abater esse consumo do consumo do edifício, e caso a gente tenha mais geração do que o consumo esse da edificação, a gente pode abater então o consumo das várias unidades consumidoras que fizeram parte ali daquele projeto. Então temos aqui 3 casas, 3 amigos que resolveram solarizar o apartamento, né, seu condomínio. Então, além de reduzir o consumo do edifício, a gente também abate das nossas contas de energia. Legal. E por último, a geração compartilhada ela também pode fazer, então, olhando para sisteminhas um pouquinho maiores, cooperativas fotovoltaicas. Ou seja, eu posso criar aqui entre muitos amigos uma cooperativa, instalar um sistema fotovoltaico de grande porte e a gente divide igualmente o valor
que foi pago por esse sistema e obtém aí E o esse mediador benefício. disso tudo sempre é a companhia de abastecimento de energia. Exatamente, sempre a nossa concessionária de energia. Bacana. Alexandre, a gente falou ali das placas, né, na sede, mas também tem alguns projetos experimentais, né, que a Eletrosul vem desenvolvendo. Gostaria que você falasse um pouco sobre a usina termosolar lá de Laguna para a gente, né? Como é que ela se desenvolve, o que ela realiza para a geração de eletricidade. Então, a termosolar é aquela que eu tinha comentado, né, do espelho côncavo. E a ideia é que esse projeto de pesquisa a gente desenvolva a tecnologia para plantas maiores, né? Então, você acaba agregando esse conhecimento, essa inovação que é de uma termosolar. Nos Estados Unidos já existem muitas que são grandes plantas, né, que já usam essa tecnologia. E a gente trazendo essa tecnologia para o Brasil, a gente vai ampliar a matriz das possibilidades, né? Então, esse espelho que faz a circulação do óleo, que vai gerar um vapor para a produção de energia, é o modelo da termosolar de Laguna. Legal. A ideia é a implantação dela ainda esse ano começar, e em um ano a gente ter já Então, energia esse é aquele projeto piloto que a gente falou, disponibilizada. é o que está instalado em Laguna, lá então, em Santa Catarina. Então, é esse que vai ser implantado. Aquela região lá. Isso aí. Tem previsão, assim, não? Até o final do ano que vem é para estar em operação. Mas Isso aí. em outro território, em outra região, outros estados, isso já funciona? Já tem essa tecnologia? Já existe uma em São Paulo em operação e a gente tem a ideia é multiplicar essa Em termos essa solução. de custo e investimento, a fotovoltaica e essa termosolar são semelhantes? Hoje ela ainda é mais cara, né, a termosolar, mas por ser menos difundida exatamente, também, né? É muito da tecnologia ser difundida e a gente vai barateando. Isso vem muito de fora, Alexandre, esses equipamentos, peças e tudo mais, ou já Santa Catarina já acaba produzindo boa parte disso também? Não, hoje é tudo importado. Tudo importado? Ainda é importado. Mas é como a eólica, né? A eólica começou fora e hoje já tem produção nacional de tudo, né? Então a tendência é que vá barateando, né? E que vá nacionalizando a produção também. Legal, legal. No próximo bloco a gente vai falar sobre o e-bus, né? Que é um ônibus elétrico que é utilizado pela Universidade Federal de Santa Catarina. Mas antes de ir para o intervalo comercial e no próximo bloco a gente falar sobre esse e-bus, eu gostaria que você falasse para a gente, Lucas, que lá na região amazônica, por exemplo, a gente tem o exemplo de um barco, né? Que é um transporte também coletivo, mas sobre hidrovias, que é utilizado com energia solar também, né? Você tem como explicar um pouquinho para a gente como é que funciona esse projeto lá? Perfeito. Eles chamam justamente isso, é um ônibus escolar para transporte e atividades produtivas na Amazônia. Então é um catamarã totalmente elétrico, alimentado por energia solar, que permite então que as crianças que antes eram transportadas por barquinhos, né, estão sendo alimentados ali por óleo diesel, no motorzinho convencional, agora possam então ir para a escola utilizando um ônibus que é um catamarã elétrico, sem nenhum tipo de consumo de combustível. E um ponto importante é que muitas vezes essas comunidades elas estão muito distantes de um ponto de consumo, de abastecimento. Então não é unicamente por evitar o consumo de óleo diesel. O problema é que é muito caro e complicado você abastecer essas comunidades. Normalmente a gente tem uma conta de, para cada 1 litro de óleo diesel que é consumido e consegue ser entregue para uma comunidade, você perdeu 1 litro no transporte de ida e outro litro no transporte de volta. Então são 3 litros para efetivamente você conseguir descarregar 1 litro na comunidade. Então esse projeto ele teve justamente esse apelo, né, de tentar reduzir esse consumo de óleo diesel, que para regiões muito afastadas, é o caso dessa, é um ponto, né, que muitas vezes dificulta e impede que as crianças vão até a escola. E essa oficina, ela tem, então, metade das atividades para atividades produtivas para mulheres. Então, tem máquinas de costura, tem diferentes equipamentos para artesanato. E para os homens, nós temos uma oficina em que eles podem desempenhar atividades para a comunidade e, né, obter daí o seu ganha-pão. Um catamarã escolar, também acredito que vocês aproveitem ali para que as crianças também aprendam um pouquinho mais sobre a energia solar, já que elas estão embarcadas diariamente ali, certamente, ida e volta, né? E o futuro da energia solar aí já está com um caminho bem encaminhado, né? Certamente. Bacana. A gente vai fazer uma breve pausa aqui no programa Santa Inovação, a gente volta no próximo bloco.
No próximo bloco, inclusive, a nossa repórter Heleneza Krais vai mostrar alguns exemplos de energia fotovoltaica utilizada aqui na capital do estado e a gente volta já já para mostrar para você. Sai daí. Voltamos com o programa Santa Inovação aqui na TVA, hoje falando sobre energia solar. A gente está recebendo o professor Lucas Nascimento, que é engenheiro eletricista também lá da UFSC, e Alexandre Garguetti, engenheiro civil, formado lá pela UFSC também, e que atualmente coordena lá o setor de orçamento e planejamento da Eletrosul. A gente saiu para o bloco anterior lá falando da questão do E-Bus, que a gente ia comentar a respeito dele, e não só sobre ele, que a nossa repórter Heleneza Krais foi até o Sapiens Park, conhecer um pouquinho mais do trabalho desenvolvido pelo Fotovoltaica, que é o grupo de pesquisa estratégica em energia solar da Universidade Federal. Vamos conferir a reportagem. Uma energia limpa, sustentável e gratuita que se baseia na fonte renovável mais abundante no planeta, o Sol. Mesmo em um dia nublado ou chuvoso, ela é gerada, proporcional à quantidade de luz que chega na placa solar. Em Florianópolis, o Grupo de Pesquisa Estratégica em Energia Solar da Universidade Federal de Santa Catarina estuda as áreas de aplicação da energia fotovoltaica. Nós temos 3 atividades principais. A primeira delas é a utilização da radiação solar para converter em energia elétrica e alimentar prédios como esse. Depois tem a mobilidade elétrica, onde nós usamos energia solar também para carregar as baterias de carros elétricos, como esse ônibus que você vai conhecer hoje. E a terceira atuação é em armazenamento de energia em baterias descartadas dos carros elétricos para aplicações estacionárias, em prédios, em edifícios, em toda a aplicação que você puder imaginar. Segundo o coordenador do Fotovoltaica, o Grupo de Santa Catarina tem atividades em outras áreas do país, entre elas na região amazônica, onde desenvolveu projetos em locais onde a energia elétrica não chega. Nós temos uma atividade muito intensa na região amazônica. Então lá nós temos projetos que levam energia para comunidades que não têm acesso à energia, onde o poste não chega, onde a rede elétrica não chega. Numa comunidade, por exemplo, temos um posto de saúde, onde temos uma oficina solar com máquinas de fazer gelo movidas a energia solar e um barco solar também que leva crianças para a escola. Todo ele alimentado por energia solar. Em Santa Catarina, o E-Bus da Universidade Federal é o primeiro e único veículo do país 100% elétrico movido a energia solar. Ela é toda gerada nas coberturas do Fotovoltaica. O ônibus faz o translado entre o Sapiens Park e o campus da universidade. Ao fim de cada trajeto, é preciso recarregar o veículo. O processo demora cerca de 1 hora. E qual é a diferença, então, deste veículo elétrico para um veículo normal que, por exemplo, fica um tempo no engarrafamento? Então, quando ele para no engarrafamento, todo mundo normalmente pergunta: se tiver muito trânsito, vai gastar toda a bateria, vai ficar na rua? Não acontece. Ele, quando para no engarrafamento, ele não consome nada, porque o motor dele se desliga. Ele só é usado exatamente quando precisa de força. Então, ele também não tem uma caixa de transmissão, ele é só a transmissão direto quando o motorista aperta o acelerador já, o motor acelera diretamente, então o torque dele é bem pesado, ele compete aqui com o pessoal do ônibus coletivo da cidade. O ônibus elétrico da UFSC realiza 5 viagens diárias todos os dias da semana, percorrendo cerca de 5.000 quilômetros por mês. Ele tem capacidade de transportar até 38 passageiros confortavelmente sentados. O E-Bus é uma verdadeira estação de trabalho móvel, totalmente adaptado e equipado. O doutorando Gustavo Xavier utiliza esse transporte diariamente. A gente tem 2 mesas aqui embaixo, aqui em cima, com tomadas que dá para conectar o laptop e continuar trabalhando no deslocamento positivo, né? Como a gente diz, e todas as mesas têm carregadorzinho de USB também. Então, se tiver o adaptadorzinho, dá para trabalhar no tablet, por exemplo. A novidade mais recente é usar as baterias descartadas de carro elétrico para armazenar energia e alimentar até carros elétricos. Então veja, o nosso ônibus, que faz 5 viagens por dia, ele é sempre carregado com energia solar que é captada aqui no prédio.
Só que a última viagem que ele faz, ele volta para cá, já é noite. Então não tem mais energia solar. Então nós vamos usar a energia armazenada nas baterias descartadas de carro elétrico estacionadas aqui no laboratório, para depois então usar essa energia para transferir para o ônibus e carregar ele à noite também. Então, professor Lucas, a gente viu alguns exemplos ali, mas que a gente pode expandir aí para todo o território nacional, inclusive exemplos que você já tem aí em outros estados também, né? Exato. Bem, a universidade ela tem desde 1997 trabalhado com energia solar fotovoltaica. O primeiro sistema fotovoltaico está conectado no Brasil, fica lá no nosso campus da UFSC. E desde então nós temos tido então um grande número de sistemas de pequeno, grande, médio porte que têm sido instalados pelo Brasil. Alguns projetos importantes, né, que até fazem parte dentro desse contexto do projeto Megawatt Solar, dentro desse contexto de projetos vitrine, foram os projetos dos estádios solares. Então, lá na Copa de 2014, nós tivemos vários estádios que o projeto foi realizado pela Universidade Federal, tentando dar um pouquinho mais de impulso na energia solar fotovoltaica naquela época, né, mostrando como essa energia poderia ser utilizada em grandes sistemas, nos estádios. Então, vários estádios foram solarizados, o estádio do Mineirão, o estádio do Maracanã. Mas quando a gente fala em a Universidade Federal, né, capitaneou isso e tudo mais, em parceria com outras universidades ou a Universidade Federal foi responsável pelo projeto? Né? Esse projeto específico nós somos responsáveis, junto com o KfW, o Banco de Desenvolvimento Alemão, que foi quem ajudou a viabilizar o projeto do Megawatt Solar. E dentro desse contexto, então, de projetos, o que a universidade ela tem se dedicado é tanto mostrar um pouquinho dessa experiência, né, de muitos anos com resultados de operação, de desempenho dos sistemas fotovoltaicos em diferentes regiões, como os climas mais agressivos podem representar uma degradação mais acentuada ou um desempenho mais acentuado em alguma determinada tecnologia, mas também mostrar outras formas de utilização da energia solar. Ou seja, eu posso integrar a energia solar a edificações. Eu posso substituir telha, eu posso substituir vidro. Então, a energia solar não precisa estar simplesmente aplicada a um telhado, ela pode estar integrada, né, na arquitetura. Então, esse é um dos grandes focos de pesquisa que nós também temos lá, além da mobilidade elétrica, né, com o projeto do eBus. Legal, bacana. A gente falou de projetos daquela de Laguna, aqui da Eletrosul e tudo mais, mas antes de começar a gravar o programa aqui, a gente estava conversando a respeito de projetos híbridos, né? Que tem um parque lá que vocês fizeram, eu não sei qual é o território do país, que você vai me corrigir, vai falar daqui a pouquinho, mas que também dá para fazer placas fotovoltaicas, de repente, futuramente, energia eólica e, ao mesmo tempo, a hidrelétrica ali também, Isso. Né? Nós temos uma usina hidrelétrica em Mato Grosso do Sul. Que está em operação já, e na área do canteiro de obras já está planejado, projetado uma usina fotovoltaica de 22 megawatts. Então já são grandes geradores, né? Já são gerações de maior vulto, e a gente aproveita que já existe uma subestação da própria usina, né, da hidrelétrica, e aí a conexão com o sistema fica muito mais fácil, né? Então aproveita esse equilíbrio, né? E acaba que a fotovoltaica ela funciona quase como uma bateria para um reservatório, né? Enquanto eu tenho pico de geração solar, eu posso o meu reservatório aumentar, né? Gero menos energia pela hidrelétrica, enquanto eu estou gerando mais pelo solar, e aí o reservatório pode encher. E aí, a partir do momento que o sol vai embora, a gente pode turbinar essa água. Então, é um equilíbrio das duas fontes que operam juntas. A gente falou em aproveitamento de solo, né? Falando em terra ali. Mas também existe até, inclusive, as flutuantes, né? Que na parte da represa ali da hidrelétrica, ele vai subindo e descendo e captando energia solar ali também. Isso, exatamente. A Chesf, que é uma subsidiária da Eletrobras, também já tem projetos nesse sentido, que a gente já tem conhecimento e na sequência podem ser alternativas também para. São várias as formas aí que dá para gerar energia, né? Que antigamente era muito restrito ali, era carvão, ou era a hidrelétrica, que hoje a gente fala o quê? Em 8 formas de geração de energia ou até mais? Exatamente. Existem possibilidades inúmeras, né? Se a gente for citar hoje, é nuclear, carvão, hidrelétrica, a fotovoltaica, a eólica, foi falada. E aí vai.
O professor falou aqui em 7º lugar, mais ou menos, a energia solar. Então, tem outras atrás ainda, então a gente tem fala a nuclear, né? Tem as térmicas a carvão, térmicas a gás, né? Tem a possibilidade de geração térmica também. Tem a biomassa, que é um projeto de P&D que a gente está fazendo também em Itapiranga, que aí é a conversão dos dejetos suínos em gás, e através de um gasoduto a gente produz uma termoelétrica e gera energia também a partir Eu acho que nunca se falou tanto em preservação do meio ambiente como a gente tem falado aí nesses últimos meses, né? E quando a gente fala em energia limpa, em opções, falou lá em Itapiranga, né, que tem, né, a produção muito ativa e tudo mais, isso antigamente era tudo muito descartado, né? Aproveitar isso para gerar algo bom, né? É um grande problema ambiental, né? Que você converte numa fonte de geração de energia, né? Então, são esses complementos. Isso que é o bonito da matriz, né? Ser complementar, né? Legal. E a gente tem o Brasil tem essa possibilidade, né? Que bom, que bom. Estamos evoluindo. Professor, falando agora, é um mercado aí que a gente está aprendendo muito ainda, né? Nesse bate-papo deu para perceber que a gente está aprendendo muito, está engatinhando, apesar de a gente falar de exemplos lá da Eletrosul de 2009, que já estava com o projeto piloto, 10 anos depois a gente está aprendendo muito ainda, né? Quando a gente fala em aprender, a gente fala em capacitação. Hoje, os profissionais catarinenses, né? O Alexandre falou a respeito de peças vindas de fora e tudo mais, né? Isso, se fosse produzido aqui, teria, né, demanda de mão de obra e tudo mais. Os cursos, as universidades, né, cursos particulares hoje já estão formando profissionais para esse mercado em específico? Tem mercado para esses profissionais formados trabalharem aqui no estado? Certamente. Bem, assim, o mercado fotovoltaico, enquanto outros mercados muitas vezes têm apresentado, né, algum tipo de redução, né, de possíveis contrações a nível de problemas da economia, o mercado fotovoltaico tem crescido cada vez mais. Então, certamente, o instalador fotovoltaico, o profissional que se habilita não só a fazer instalações, mas projetos, ele tem encontrado uma abertura no mercado. E aí é importante a gente colocar que esse profissional, ele precisa ter uma formação adequada, ou seja, precisa ser de fato uma pessoa que foi bem capacitada, porque a energia solar fotovoltaica é um gerador, então está instalado sob uma cobertura e precisa ter então um projeto sendo feito por um engenheiro eletricista que tem a habilitação, né, e a formação técnica adequada para fazer esse projeto. A universidade ela não tem diretamente fornecido esse tipo de treinamento ao público final. O que nós temos feito é a capacitação de multiplicadores. Então, a Universidade Federal, junto com o MEC e a Cooperação Brasil-Alemanha para o Desenvolvimento, tem trabalhado principalmente na formação de multiplicadores a nível de professores de universidades, institutos federais e senais. Então, nós recebemos, muitas vezes, na Universidade Federal, professores de todo o Brasil, tanto de universidades, institutos federais e do Senai, que são capacitados, e aí sim, esses professores é que replicam esse conhecimento em suas regiões para o público final. Então, formação de recurso humano de alta qualidade é algo importante, é algo que as pessoas interessadas em solarizar suas residências devem procurar empresas então que possuam engenheiros, instaladores que tenham uma qualificação, né? Perguntem qual é a qualificação desse engenheiro, desse instalador, né? Questionem se de fato essa pessoa fez um curso técnico, né, adequado, de longo prazo, não somente um curso de final de semana, para poder permitir que esse sistema seja instalado sem nenhum tipo de risco e complicação. Bacana. Inclusive, essa foi uma grande dificuldade que a gente teve na implantação do megawatt solar ali na Eletrosul. Profissionais? Profissionais de qualidade, né? O mercado ainda não estava preparado, né, para essa tecnologia nova que estava sendo implantada. Então, a gente teve dificuldade para ter pessoas qualificadas para que o projeto fosse implantado. Mas hoje o Brasil já tem pessoas para multiplicar, né? Então, graças a Deus, aí está encaminhada. Um projeto, de repente, uma parceria, vamos jogar aqui, uma parceria entre Universidade e Eletrosul, de repente, de capacitação de novos profissionais, ou até mesmo, né, de coisas um pouco mais rápidas, talvez não um curso, mas uma imersão, né,
aproveitando que vocês têm ali naquele parque do Pantanal aqui em Florianópolis, esse exemplo, né? Uma imersão de profissionais que já estão em formação para que haja esse aceleramento aí, de repente? A Eletrosul é uma empresa que está sempre aberta, né? À disposição para a comunidade e que a UFSC sempre teve parceria conosco, né? Então é totalmente possível que a gente está aberto a isso também, né? Não teria nenhuma objeção a isso. Essa parceria ela já existe, na verdade, né? Desde muito tempo. Estou me metendo onde eu já nem sei. No projeto do Megawatt Solar. O projeto mesmo já começou, né? Exatamente. Já foi lá em 2009, já foi parceria. Já em 2009. Né? E desde então os alunos e esses professores que são treinados normalmente visitam o Megawatt Solar, participam, utilizam aquela infraestrutura como... Inclusive crianças visitam, a gente recebe, acolhe a comunidade. Que legal. Quem quiser conhecer. Porque é algo curioso mesmo, assim, né? Tipo, não é tão visto ainda, né? Assim como o eólico, quando a gente passa, a gente fica impressionado com o tamanho das turbinas, né? Das hélices, né? Quando está indo lá para o Rio Grande do Sul, a gente consegue perceber isso daí. As placas também, apesar de geralmente estar nos tetos, né? Sem muito visual, assim, mas ali na própria deputada Antônia do Vieira, ali na rodovia, a gente já consegue visualizar boa parte ali, né? E acaba que é muito útil porque serve também como telhado, né? A gente pode deixar o carro e está coberto do sol e tem... Muda a temperatura embaixo? Não. Fica a mesma coisa que um telhado normal. É a mesma coisa? Quando está quente, não muda muito. Não. Mas esse aproveitando o gancho do benefício térmico, quando a gente tem uma edificação que tem um telhado, e aí sim a gente sobrepõe um módulo fotovoltaico sobre essa cobertura, aí sim eu estou colocando um bonezinho por cima do meu telhado já existente, aí eu tenho um benefício térmico na residência. Então, o conforto térmico com a adição de um sistema fotovoltaico, ele é beneficiado. No caso ali é direto, né? No caso ali é direto. Ali o sistema... Essa questão de integração fotovoltaica, nesse caso, o módulo está integrado no estacionamento. Ele faz parte do estacionamento. É a própria cobertura. Alexandre, fica à vontade. É isso. Alexandre, explica um pouquinho para a gente agora, para o leigo, né? Para mim e para quem está nos assistindo agora. Como é que funciona? O sol bateu na placa fotovoltaica, ela esquenta a placa, esse calor ele gera uma energia, vai para uma bateria e depois como é que chega na rede para ligar a luz lá na casa do cidadão? Então, ele bate na placa, e ali é gerada uma energia em corrente contínua. Dessa energia gerada em corrente contínua, ela vai a um inversor que transforma essa corrente contínua em corrente alternada, que é a corrente que está nas nossas residências, né? Então essa é a mecânica bem resumida. Bem assim. resumida, né? Tem claro que tem aí a voltagem, né? Tem que regular para que o sistema esteja a 220 no nosso caso, ou a 110 para alguns outros estados, né? Felipe, deixa eu só corrigir. O calor, para nós, ele não nos interessa, na verdade. O que a gente está interessado é na excitação dos elétrons. Então, né, quando o Sol incide, né, no módulo fotovoltaico, ele excita esses elétrons, a gente gera corrente elétrica, e quanto mais frio, melhor. Então, o calor não vou dizer que é um inimigo, mas ele prejudica o desempenho dos módulos. Então, por isso que nós tipicamente afastamos os módulos das coberturas, permitindo aí uma ventilação. Aí a gente aumenta cada vez mais o desempenho, né, e a geração do sistema. Mas essa excitação é feita através do quê? De raios ultravioletas? Ou... Essa irradiação solar, né, se a gente for observar ela tem lá um fóton, né, ela tem uma radiação eletromagnética que incide lá no módulo, e aí essa energia acaba incidindo os elétrons que compõem o módulo, e esse elétron, agora sim excitado, produz energia elétrica. Com o tempo nublado está gerando energia? Também gera energia, porque a gente também tem radiação solar, muito menos que um dia ensolarado, mas nós também temos. Até com chuva, pelo que eu já ouvi falar, né? Exatamente. Também. Até com chuva, aí muda a tecnologia, né? Não é mais a fotovoltaica daí? Não, aí a gente tem outras alternativas. Então não tem tempo ruim, como diz assim. Né? Não, se quiser gerar energia, gera. Está gerando o tempo todo, é com chuva, é com represa, é com energia solar e aí por diante, né? A gente vai fazer um breve intervalo comercial, no próximo bloco a gente vai trazer mais uma reportagem da nossa repórter Helena Zacras. Ela esteve aqui por Florianópolis, em alguns locais que já utilizam essa tecnologia de energia solar, e a gente vai conhecer e mostrar para vocês, é claro. Então, não saia daí, voltamos já.
Voltamos com o terceiro e último bloco do programa Santa Inovação aqui na TVAL, hoje abordando o tema energia solar, recebendo o professor Lucas Nascimento da UFSC e também Alexandre Garguetti, que é da Eletrosul, e a gente falou a respeito aí dos exemplos aqui da capital de Santa Catarina, Florianópolis, que a nossa repórter, a Leneza Cras, foi conhecer. Ela foi até o Tribunal de Justiça, né? Foi em alguns outros locais que também utilizam da energia fotovoltaica, né? E a gente vai conhecer agora esses exemplos. Confira. Fica aqui na capital o primeiro cinema do sul do Brasil totalmente abastecido por energia solar. O sistema foi inaugurado em maio deste ano e aqui são exibidas cerca de 130 sessões mensais. O grande diferencial é a sustentabilidade. Foram 500 painéis instalados neste centro empresarial na SC 401, distribuídos em 2 blocos de uma área total de 2.000 metros, onde o sistema fotovoltaico garante uma economia média de R$ 8.000 por mês, além de trazer outros benefícios. Aqui no empreendimento a gente tem essa preocupação há muitos anos, né? A gente tem vários itens de sustentabilidade e a gente tem o sol né, que está de graça, a gente precisa aproveitar ele, né? Essa é a ideia do projeto. O diretor explica que após a implantação deste projeto piloto, o objetivo é ampliar a instalação dos painéis solares. Esse é um projeto piloto, que a gente está usando 25% da área de telhado que a gente tem disponível aqui. E a ideia é expandir esse projeto nos próximos anos. Hoje a gente gera 9.000 kWh com esse sistema, que são 500 painéis fotovoltaicos utilizados em 2.000 metros quadrados de telhado. Então esse sistema abastece não só o cinema, mas também toda a administração do Corporate Park, também a parte de eventos do empreendimento, e a ideia é expandindo isso nos próximos anos. Outro local que recebeu recentemente a implantação do sistema fotovoltaico foi o prédio da Justiça Federal em Florianópolis. Foram instalados 136 módulos, com capacidade de atender 5% da demanda de energia do prédio. Equivale ao abastecimento de cerca de 50 casas populares. O diretor do foro fala da iniciativa. Esse é um primeiro passo de uma caminhada que ainda se prevê longa, esperamos que não seja nem tão longa assim, mas que gradativamente venhamos a ter uma produção de energia própria capaz, digamos assim, de facilitar o nosso orçamento, reduzindo, e também dar a nossa contribuição para consumo de energia limpa. Em ambos os casos, as instalações foram realizadas pela maior geradora privada de energia do Brasil e uma das maiores do mundo. O diretor de operações da empresa destaca a diversidade de setores que podem ser atendidos pelo sistema. Hoje o setor de geração fotovoltaica no Brasil já é uma realidade, cerca de 2.000 megawatts instalados e uma previsão de expansão bem grande para os próximos anos. E hoje a gente já tem aplicações na indústria, no agronegócio, comércio, no setor de serviços, tanto de forma centralizada, com grandes instalações provendo energia para o Sistema Interligado Nacional, quanto em geração distribuída, que é o caso também das residências, onde o sistema ele contribui com a geração com a redução do consumo de energia e ainda gera créditos, reduzindo significativamente aí o valor das faturas de energia. Segundo o diretor, o mercado de geração de energia fotovoltaica no Brasil e em Santa Catarina está em franca expansão. O mercado está em franca expansão, é grande, a expectativa para os próximos anos é muito boa. Santa Catarina e os estados do sul hoje correspondem a cerca de 30% da geração no Brasil, né, de geração distribuída, mas com um espaço muito grande para crescimento. E nisso é importante destacar o apoio do governo do estado e dos parlamentares na adesão à isenção de ICMS para a geração fotovoltaica, o que contribui muito para o setor e para a geração de empregos. Os painéis têm uma vida útil superior a 25 anos e o retorno sobre o investimento na instalação leva entre 4 a 8 anos, variando de acordo com cada projeto. Hoje a gente está chegando a projetos que são autofinanciáveis, ou seja, o fluxo paga a instalação
e ainda gera retorno do investimento. Esse seria o principal benefício, né? Mas atrelado a ele a gente tem outros benefícios importantes, que é a questão ambiental, a redução da pegada de carbono, com geração de energia através de uma fonte limpa e renovável, abundante, né? E a gente tem também a questão de associação à imagem da marca, melhoria de imagem da marca. Hoje diversas marcas já têm dentro da sua estratégia a redução das emissões na cadeia do produto, né? E obtendo resultados expressivos. Exemplos aí de referência, né, que a gente pode utilizar, inclusive essa palavra referência, para buscar fora do país, fora do Brasil, alguns outros locais que também já utilizam dessa tecnologia, né, Alexandre? Que país hoje a gente pode considerar assim como referência nesses exemplos que a gente trouxe na reportagem? Hoje a Alemanha é um país que adota a tecnologia solar e é referência no mundo nesse sentido, né? Sim. O próprio Japão também são países que tem a Itália, são países que estão bem à frente, né? Inclusive, eles chegam a ter problemas de ter muita energia, né? Já chegar a ponto de faltar previsibilidade, né? Então, quando existe muita energia distribuída, acaba que o operador de sistema ele tem um pouco mais de dificuldade de saber quando que ele despacha uma hidrelétrica ou uma térmica, quando que há essa necessidade, né? E falando em Japão, imagina o consumo, né? Porque a população lá é gigantesca, né? Então, tem um consumo muito grande de energia, mas mesmo assim eles são preparados, né, com tecnologias que suprem tudo isso, né? Exatamente. Então, toda essa modernidade que a gente vai ter que trazer para o nosso sistema, né? O fato de quando houver mais plantas solares, mais telhados fotovoltaicos, a gente ter uma adaptação para o sistema, né? Para receber esse monte de geradores pingadinhos, assim, né? Que vão estar trabalhando junto com as grandes usinas que a gente tem, né? E que exemplos desse, né, que o Alexandre falou, que são utilizados fora do país e que a gente ainda não está utilizando aqui por falta de investimento ou que ainda não chegou o momento? Perfeito. Bem, a gente comenta muito de Alemanha, né, países na Europa de maneira geral como países, né, de referência. Mas se a gente olhar também para um outro extremo ensolarado, a Austrália, que tem, então, digamos, características climáticas muito parecidas com o Brasil, uma de cada 4 casas na Austrália tem energia solar fotovoltaica. É um percentual até superior que vários países na Europa, incluindo a Alemanha. Nesses casos, esse problema que o Alexandre comentou, em que a gente tem muita energia solar fotovoltaica instalada, de fato é uma condição que a gente espera, é um bom problema de resolver, que nós teremos num futuro um pouco distante aqui no Brasil, mas certamente nós teremos. E aí, nesse caso, os sistemas de armazenamento que vão nos ajudar nessa questão de poder equalizar e ajudar a rede elétrica a evitar qualquer problema de flutuação de potência em função de passagem de nuvens. Então, os sistemas de armazenamento de energia, ou seja, baterias que vão ser instaladas em residências, e essas baterias, a título de custo, elas estão cada vez mais reduzindo seu preço em função da indústria automobilística. Então, os veículos elétricos estão puxando essas baterias de íon lítio, né? Então, não baterias mais de chumbo ácido, nossas convencionais, essas baterias de íon lítio a ter valores cada vez mais baixos. Reduzindo valor, reduzindo tamanho também, né? Valor e tamanho, né, podendo ser utilizado então nas residências. E aí, nesse aspecto, a gente consegue, em momentos de tarifa mais cara, não ter que utilizar a energia da rede. Eu posso utilizar a energia que está armazenada na minha bateria. Ao longo do dia, quando eu tenho muita geração de energia solar, eu posso, ao invés de colocar essa energia na rede, armazenar ela na bateria e utilizar ela no momento mais adequado. Então, esse é o nosso novo desdobramento do mercado de energia solar fotovoltaica, sistemas de armazenamento, que tem começado, em outros países já está um pouco mais avançado, mas essa é a nossa nova fase. Bacana. A gente falou já, no primeiro bloco, se não me engano, a gente falou da parceria que vocês já desenvolvem há alguns anos ali, né? Tanto a Eletrosul quanto a Universidade Federal. Mas isso aí se forma um tripé, né? A gente tem as empresas, a universidade, né, que é a parte acadêmica, e o governo. Onde é que entra o governo no incentivo nessas questões energéticas aqui no estado ou no país? O governo ele estimula o P&D como uma obrigação para as empresas, né? Então, hoje a Eletrosul, tudo que ela faz, ela tem a obrigação de desenvolver pesquisa e desenvolvimento, e isso acaba que
A ANEEL é que está financiando esses projetos e a gente pode desenvolver novas tecnologias graças a isso, né? Então o governo está estimulando através da própria agência reguladora nossa que nos exige isso. É uma forma de dar esse retorno à sociedade. Bacana, bacana. E falando sobre o que a gente vem ter pela frente, aí, o futuro da energia, não só a energia solar, mas principalmente o tema do programa Energia Solar, né? Quais são os desafios e o que vem pela frente aí em termos de energia solar, Alexandre? A tendência é a matriz estar cada vez mais migrando para deixar de ser hídrica para ter fontes alternativas. Não depender mais de chuva. Não depender mais de chuva. E, na verdade, depender de todos esses sistemas interligados, integrados. Né? Então, essa que é a tendência nossa do que o futuro nos espera. Né? É claro que a eficiência desses sistemas ele está crescendo muito, né? Então, hoje, o uso de trackers numa usina fotovoltaica, que o painel ele fica se mexendo conforme o sol passa, ele vai correndo atrás do sol. Né? Então, são tecnologias que a gente vai adaptando, incluindo em nossos projetos, que permitem que o nosso fator de capacidade aumente. Com a mesma energia instalada, a gente consiga gerar muito mais. Né? Concorda, professor? Acrescenta alguma coisa? Não, certamente. Nesse tripé, então, que envolve a universidade, acho que essa é, sem dúvida, uma contrapartida importante que a universidade pode oferecer, né, às empresas e a todo o setor, através do próprio do programa de P&D da ANEEL. Então, nós temos feito muitos projetos justamente com esse objetivo, de avaliar como as diferentes tecnologias que estão surgindo, elas acabam se relacionando com as diferentes características climáticas que nós temos no Brasil. Então, regiões onde nós temos mais sujeira, temperatura mais elevada, umidade, qual é o impacto dessas características no desempenho dos módulos? Mostrando mais degradação, algum problema associado a uma temperatura e umidade mais elevada, e se isso tem alguma característica de melhor ou pior desempenho no módulo. Então, esse tipo de projeto tem, por exemplo, trazido um benefício importante para as empresas do setor, mostrando que tecnologias são mais adequadas para serem utilizadas em uma ou outra região e trazendo cada vez, então, um melhor benefício econômico para a geração fotovoltaica, no menor custo, assim como as empresas interessadas. Falando em custo, né, de aproveitar os dois aqui, cada um pode falar um pouquinho, brevemente, a respeito. A gente fala muito em redução de custo, né, energia limpa, energia mais barata, baixa manutenção, mas falando da palavra manutenção, existe essa manutenção, né? E é preciso esse cuidado também, né, professor Alexandre? O que a gente pode falar sobre manutenção de todo esse sistema, não só de captação de energia, como de armazenamento? A Eletrosul, ela está nesse megawatt solar aí na nossa sede, a gente está testando sistemas para limpar, né? A poeira ela vai se depositando em cima dos painéis. E agora a gente está testando qual é o método melhor para a gente lavar esses painéis. Né? Quase que um para-brisa ali. Exatamente. Você tem que limpar para a incidência solar ser mais eficiente. Né? E essas tecnologias elas também podem ser desenvolvidas. Né? Muitas usinas solares grandes já fazem tudo isso automatizado. Né? Tem sistemas que fazem a limpeza automática desses painéis. Isso aí aumenta a vida útil também do equipamento, né? Olha, não a vida útil, mas a expectativa de geração de energia. Né? Quanto mais limpo o módulo, gera mais energia. Né? Gera mais energia. A nível residencial, o que a gente espera é que a sujeira ela tenha um impacto nos sistemas, da ordem de 3, 4, 5% de perda de energia em função da sujeira, mas muitas vezes para um sistema residencial, quando a gente olha o valor que a gente tipicamente pagaria para chamar uma empresa para limpar o meu sistema, comparado com o benefício econômico que eu vou ter de gerar um pouquinho mais de energia, essa conta não fecha. Então, na maior parte dos sistemas residenciais, você não vale a pena contratar uma empresa para limpar o seu sistema. No caso da Eletrosul, como é um sistema de grande porte, uma usina, aí sim essa limpeza ela se viabiliza. Mas, de qualquer maneira, a manutenção de um sistema fotovoltaico é importante, ela existe. A limpeza de módulos, nesse contexto, é um dos pontos de manutenção. Assim como a inspeção elétrica dos quadros elétricos. Então, é interessante que a cada 1, 2 anos, a empresa que fez a instalação,
ela volte na residência para fazer uma avaliação, então, preventiva, se aquela instalação foi bem feita, se ela continua operando adequadamente. E também a gente tem substituição de equipamentos, esse é um ponto importante. O módulo fotovoltaico tem uma garantia de 25, alguns fabricantes 30 anos, então é uma longa expectativa de vida útil. Mas os inversores, que são os equipamentos então que convertem corrente contínua em corrente alternada, esses têm uma garantia de somente 10 anos. Então, ao longo da vida útil do sistema, nós teremos pelo menos de 2 a 3 vezes essa substituição de equipamento. Bacana. Alexandre, fazendo um comparativo aí sobre como estamos agora com a energia solar, né, com o passado, voltando um pouquinho no passado ali, são equipamentos um pouco diferentes que geram uma energia também diferente, né, mais bem aproveitada, né? Exatamente. O fator de capacidade ele já chega a ser estimado em 40%, né? Então, a tendência é a tecnologia ser cada vez melhor desenvolvida para que a gente aproveite para aquela potência que foi instalada se converta em energia mesmo, né? Então é esse trabalho que a tecnologia tem que desempenhar, né? É uma pena, a gente está chegando ao fim do programa Santa Inovação. A gente ainda vai ter as considerações finais aqui, tanto do Alexandre quanto do Lucas, mas gostaria de convidar você que nos assiste aqui pela TVA de participar também, enviando a sua sugestão de pauta para o endereço que está aqui embaixo na sua tela. Você pode contribuir com os próximos programas aqui na TVA, tá ok? Professor, considerações finais? Bem, acho que energia solar fotovoltaica não é mais futuro, é realidade, né? E cada vez mais temos observado então que nós temos aqui, né, em Santa Catarina, uma gama de instaladores, pessoas qualificadas, empresas qualificadas aptas a instalar um sistema com valores muito interessantes. Então, eu faço aqui, né, o convite às pessoas interessadas a entrarem em contato com essas empresas instaladoras e avaliarem, né, o potencial benefício de um sistema fotovoltaico. Tipicamente, em 3, 4 anos, esse sistema já é pago, então o benefício econômico é tremendo e vale a pena. Isso certamente viabiliza um sistema. Legal. Alexandre? A Eletrosul é uma empresa que tem que estar à frente, né? Por ser uma estatal, ela tem que estimular que as empresas também desenvolvam essa tecnologia. Então a gente está sempre de portas abertas, assim, para quem tiver qualquer dúvida, queira conhecer nossos sistemas, a gente está de portas abertas e vai ser uma satisfação receber quem tiver interesse de conhecer. Agradeço então o Lucas Nascimento e Alexandre Garguetti, né, por terem comparecido e falado a respeito de um assunto tão interessante que é a energia solar. Agradecer também a sua audiência e voltamos em breve com o programa Santa Inovação. Até lá!